Vamos falar um pouco sobre a proposta desse canal. Qual a proposta desse canal? É revelar os pensamentos mais estranhos ou bizarros, ou as teorias mais estranhas que possa surgir em minha cabeça em um determinado momento sobre algum assunto. E enquanto eu estou no ônibus, eu tenho várias ideias assim, olhando para algum evento, e aí eu penso, mas eu nunca li nada sobre essa perspectiva que eu estou tendo agora, mas eu sinto que se eu tentar expor, ela vai ficar muito estranha, porque essa ideia ela ainda não percorreu certos círculos da sociedade, digamos assim. Mas algo muito interessante sobre isso é que eu venho ultimamente observando que vários canais do YouTube, femininos inclusive, estão falando sobre questões, por exemplo, relacionadas ao sexo trans, a casual e tal, em relação ao homem, ou em relação à masturbação, à pornografia. E eu não vejo muito canais masculinos, no caso, falando sobre esse aspecto mesmo prático do sexo casual, da pornografia, do vício, não só em vício em drogas ou, sei lá, masturbação ou pornografia, mas também o vício em estar pegado sentimentalmente e a fragilidade emocional em determinados momentos. Isso acontece muito em relação ao homem, mas não só em questão no YouTube que está tendo mais esse avanço, esse discurso feito ou análises feito por canais de mulheres e tal sobre questões masculinas particulares ao homem, mas eu vejo que isso é só um reflexo de como está se desenvolvendo o âmbito geral da educação, sabe? Não tem nem homem mais em certos posições, em certas posições da sociedade, seja em educação, principalmente em educação. Eu creio que já se estigmatizou que, pô, não tem que ter homem ou não pode, ou é estranho ter homem em determinados ambientes de ensino, e principalmente ensino infantil, né? Que você não vê nenhum homem dando aula para crianças, tipo, é muito raro ter isso, porque as mulheres conseguiram alcançar esse espaço, isso é legal, só que fica um pouco de questionamento em mim se esses espaços eles não fecham para uma determinada perspectiva, sabe? Uma perspectiva que só cabe a um tipo de vivência em determinado contexto, porque querendo ou não, tipo, homem e mulher e as mulheres são diferentes e não dá para negar isso. Então, tem perspectivas e tem certas vivências nas mulheres que elas não vão conseguir captar as experiências que nós tivemos, a nossa essência, ou sei lá, tipo, existem características, elementos na estrutura feminina, no convívio, que o homem não tem contato. E também existem elementos e características no homem, sendo que ele cresce e desenvolve, que a mulher não tem contato com aquilo, mesmo ela participando de alguns ambientes e alguns tipos de vivência, ela não consegue captar de fato algumas situações que são particulares aos homens, no caso. E assim você pode ver que tem muitos canais femininos falando o podcast, falando sobre sexo, sobre masturbação. Creio por causa de que existe essa ideia também do período, um grande período de repressão, então a mulher tem que ocupar os espaços, então tem até espaços ocupados que são de ideias e pensamentos voltados ao contexto masculino, sei lá, de vício em pornografia, como lidar e conquistar namoradinha, e também como não ficar na friend zone, se tornar amigo de alguma menina sem querer e tal. E tem várias mulheres dando a opinião dela, e muitos homens acabam caindo nessa armadilha de discurso de que, pô, eu tô encontrando a verdade aqui porque é uma mulher que tá dizendo. Mas não tem um homem analisando e mostrando qual é as perspectivas dele na sua trajetória que veio ali mostrar que foi um dos erros que cometeu, tomando alguma atitude que acabou transformando
essa possível conquista em um negócio fracassado, digamos assim, uma amizade que não era para ser. E eu acho que isso é um perigo, digamos assim, porque os caras começam a acreditar que só porque a mulher tá falando aquilo e, nossa, eu tô vendo a perspectiva de alguém que está do lado que me negou, que está do lado que não pude ter acesso, digamos assim. E muitas vezes não tem nada a ver com a mina ter negado ou ela não ter gostado do cara, ou que não era o estilo dele. Tem muito mais a ver com a autoconfiança, o desenvolvimento próprio da pessoa, também a prioridade em alcançar aquilo. Porque em diversos momentos parece que o homem tá bastante interessado, até ele pensa, tesão da porra, eu tô sentindo esse bagulho aqui é porque eu quero realmente ficar com ela, gosto. Mas às vezes é só uma característica momentânea do corpo dele, hormonal, que está sobressaindo, ou que ele está há muito tempo sem extravasar essa energia. E aí ele acha que aquilo tem a ver com os seus sentimentos ou os seus gostos pessoais. E quando existe essa frustração prolongada e repetitiva, posteriormente o cara vai olhar para trás e vai pensar, pô, eu acho que eu sou um fracassado nisso porque eu tentei, ou eu gostava dessa menina e aí não deu certo. Só que de fato, será que o cara gostava? Será que ele realmente se interessava? Ou ele estava agindo apenas por uma questão sentimental, sei lá, hormonal? E é muito recorrente porque eu conversando com meus amigos, tem muitos que namoram e nem sequer pensam em casar com a menina ou morar junto com ela. O simples fato de ter algo que só sacie momentaneamente seus desejos carnais já é algo que eles estão satisfeitos. Isso demonstra que muito do que nós homens temos como fracassos pessoais não tem nada a ver com as nossas habilidades em si de alcançar aquilo, mas sim nossa falta de vontade de realmente fazer aquilo, ou a confusão que existe mentalmente de não conhecer seus aspectos como homem, sua posição. E isso leva você a crer que depende de certas circunstâncias, depende de interesse da mulher, e você não vê seu próprio interesse se ele é de fato verdadeiro, porque também acontece muitas situações similares com as mulheres tanto quanto os homens, e pô, o cara tá ali, gosta da menina e aí a menina se interessa por ele e começa a gostar e eles ficam, e o cara não acaba transando ou socando. Por quê? Porque ele fica meio inseguro e começa a desconversar e aí acaba introduzindo alguns sentimentos ali nesse tipo de relação que ele não gosta ou não se sente confortável e acaba tendo uma frustração. Por quê? Porque o cara não sabe de fato o que quer. Agora, se você entrar e desde o início já sabendo, não, eu tenho essa menina aqui, mas eu vou tentar conversar e vou tentar agariar algo sexual mesmo. E se chegar algo sentimental, e não vou pelas vias sentimentais, foda-se, eu vou ser casual e acabou-se. Acho que falta um pouco disso, falta um pouco do cara reconhecer que, tipo, o tesão dele tá falando mais alto do que realmente um processo de conquista, de gosto pessoal. E essa é uma das coisas que eu não vejo nesses canais de mulheres, porque elas sempre colocam enquetes e questões para verificar como os caras pensam em relação a isso. Mas aí o cara só vai jogar algo superficial, que não deu certo, ou fracassou, que a mina bonita não me quis, ou que a mina que eu tentei conquistar acabou me enxergando como amigo. Por quê? Porque, tipo, você deixou transformar o sentimento e oculto que você tinha, ou seu tesão, em algo vago, e aí a menina olha pra você e vê, não tem tesão, o cara não tem vontade mesmo, ele deve querer ser meu amigo. Às vezes não é nem que a menina quer ser sua amiga, mesmo de fato lhe enxerga como amigo, mas a sua visão sobre si, sua perspectiva do que está acontecendo conta muito mais do que a perspectiva da outra pessoa, porque se você consegue convencer ela, meu amigo, não tem por que ter uma dúvida nela de que, será que impõe a sua vontade independente do que a pessoa pensa. Isso é bem melhor do que ficar esperando que algo aconteça ou não. Se fracassar, foda-se. Só chega e imponha a sua perspectiva como você é. E não tem essa de deixar vago. Se você deixar vago,
Não tem vácuo de poder, como diz aquele ditado. Você vai se fuder, entendeu? Então não deixe vácuo de poder nenhum em qualquer relação que você venha desenvolver. Porque você está abrindo brecha pra se fuder, virar amigo mesmo. Acabou-se.